Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há nenhum abuso, nenhuma inconstitucionalidade quando os juízes tomam o passaporte, tomam a carteira de motorista de pessoas que possuem dívidas como uma medida coercitiva para tentar forçá-los a pagar. No vídeo de hoje eu vou contar melhor essa história para vocês. Também vou contar qual que é a minha opinião sobre essa decisão e também quais são as estratégias que nós que construímos capital de forma global e buscamos um estilo de vida mais internacional podemos adotar ou ao menos nos ater cada vez mais em cenários como esse, para poder proteger a nossa liberdade. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Nós falamos aqui no YouTube sobre alguns dos serviços que nós prestamos, como, por exemplo, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, em paraísos fiscais ou não, empresas offshore, segunda nacionalidade, residência fiscal, sobre ter um documento de outro país, ter maior liberdade geográfica no seu estilo de vida e nos seus negócios, internacionalizando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não hesite em nos contatar para ter algo mais personificado para o seu caso em nosso site capitalglobal.com.br ou ainda por e-mail contato@capitalglobal.com.br. E se você ainda acredita que dá para esperar um pouco para ir atrás, bom, pelo menos se inscreve no canal. Afinal, por aqui nós temos um vasto conteúdo de bastante qualidade acerca desses assuntos. Também aproveita, clica no botão do sininho para receber uma notificação quando sair coisa nova, deixa um comentário e clica no botão de gostei. Até porque a pauta de hoje tem despertado muita polêmica. É realmente algo bastante lamentável, considerando que no Brasil cerca de 70 milhões de pessoas, ou seja, basicamente 1/3 da população, possui dívidas. E eu digo que é lamentável porque pelo menos 1/3 da população, portanto, pode acabar tendo a sua liberdade de sair do país bastante violada. O que acontece é que teve uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava aquele artigo do Código de Processo Civil lá de 2015 que dava uma prerrogativa bastante genérica para que os juízes pudessem adotar medidas a fim de cumprir aí com as suas atividades. Mais precisamente, eu estou falando do inciso 4º do artigo 139. O artigo fala que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código de Processo, incumbindo ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ou seja, esse é um artigo que na prática dá poder quase que absoluto para o juiz fazer qualquer coisa que ele julgar necessário para garantir o processo, a ordem judicial, um conceito extremamente subjetivo. Aí, justamente diante disso, os juízes falaram, opa, vamos começar a aprender passaporte aí de quem está devendo, vamos começar a aprender a carteira de motorista de quem está devendo. Evidentemente que isso aí é um abuso, a minha opinião pelo menos, e as pessoas começaram a questionar. A pauta chegou no STF, os juízes do STF falaram que os juízes que aprendem passaporte têm razão, que isso por só não é um abuso, não viola o direito de ir e vir. Mas o que acontece é que você, poxa, se você quer sair do Brasil, se você quer abrir uma conta bancária no exterior, se você quer pleitear um visto de outro país, para tudo isso, você muito provavelmente vai precisar ter um passaporte. E ao colocar essa limitação, isso coloca você provavelmente sem muitas escolhas de poder sair do Brasil. A carteira de motorista nem se fala, é péssimo perder também, porque muitas vezes você precisa do carro para sua rotina, para ir trabalhar, para poder ganhar dinheiro para pagar essa dívida que você possui. Mas ainda assim, dos males não é tão ruim, porque querendo ou não, você consegue se deslocar para o seu trabalho sem ter uma carteira de motorista. Pode pegar ônibus, pode pegar Uber, pode pegar táxi, pode pegar carona. Agora, para sair do país, exceto se você vai para o Mercosul, que dá para ir com identidade, você vai sim precisar de um passaporte, senão não sai. Então você fica preso ao país porque tem dívidas. Vocês têm noção da dimensão de quão perigoso isso aí é? Até porque
a maior parte das dívidas é justamente com o Estado. Então você fica preso dentro de um Estado enquanto você não conseguir quitar as dívidas que você possui com ele, porque você não fica com o seu passaporte eventualmente apreendido. E aí algumas pessoas que defendem a decisão do Supremo Tribunal Federal podem dizer: ah, mas Guilherme, não é só dívida fiscal. Isso se aplica também para o pai lá que não pagou a pensão alimentar do filho, se aplica também para o empresário que de má fé deu calote no credor, se aplica para aquele pessoal que não conseguiu pagar as contas do empréstimo que pegou no banco. E de fato, essa medida se aplica para todo mundo, independentemente da índole de quem está endividado. Além do que, uma coisa são dívidas cíveis, outra coisa são dívidas fiscais. E de fato, o Brasil é um país que tem muitos problemas com juros altos, por exemplo, porque a justiça tem muita dificuldade em executar os devedores. Mas não é aumentando a coerção e apreendendo passaporte das pessoas que você vai resolver esse problema, que na verdade é gerado muito mais por lentidão da justiça. O Brasil é um país que é fácil dar calote porque a justiça é lenta, porque a legislação protege devedor, mas não é tomando uma medida radical como essa que você vai resolver esse problema. O correto seria ter sistemas mais rápidos, com maiores garantias, que se a pessoa deve, você consegue pegar uma garantia, ela quer dar a casa própria em garantia, se ela se compromete a isso, pode dar maior independência e autonomia das partes. Não julgar todo mundo como se fosse um monte de pessoa imbecil, que não consegue arcar com as suas contas, precisa proteger o devedor, e aí gerar todo esse problema, mas de vez em quando, se o juiz quiser, aí ele pode apreender o teu passaporte. E veja, na prática, considerando todo o cenário macro das decisões que o Supremo vem tomando, ele não está fazendo isso porque ele está interessado em garantir a verba alimentar da criança que ficou sem comida porque o pai deu calote na pensão. Não, até porque para isso já existe até prisão civil, que é muito mais coercitivo do que aprender passaporte. A ideia aqui, muito provavelmente, é para ir atrás das dívidas fiscais. Isso você percebe quando você vê a linha dos julgados que o Supremo tem tido nos últimos tempos. Não faz muito tempo não que o Supremo decidiu que se você deve ICMS, por exemplo, declarou que deve, mas não conseguiu pagar, você que é empresário, você pode tomar um processo por sonegação fiscal. Veja, sonegar seria não declarar. Agora, mesmo que você declare, se não pagou porque teu negócio quebrou na pandemia, às vezes você vai ser criminalizado por isso daí. Eles simplesmente fizeram uma interpretação expansiva do conceito de um crime em tentativa de cobrar mais imposto, aumentar a arrecadação. Aí mais recentemente o STF basicamente relativizou a coisa julgada em matéria tributária. Então se você vai no STF, tá na dúvida lá se tem que pagar o imposto ou não, você que é empresário, ganha causa, então você não precisa mais pagar. Mas daqui a 8 anos o STF mudar de ideia, olha, talvez você tenha de recolher todo esse imposto porque a decisão não vai mais valer. Abriu-se uma prerrogativa para isso. Relativização da coisa julgada em matéria tributária. Quando nós vemos que a maior parte dos julgados eles vêm nesse sentido, essa ideia de aprender passaporte aí é do pessoal que está com um problema no Brasil de tributário, ou aí que está querendo tirar o patrimônio do Brasil porque está descontente com as medidas do governo e vai deixar a empresa de lado e vai começar a empreender no exterior. A ideia aqui me parece ser que há algum incentivo muito mais perverso por trás do que simplesmente garantir a pensão de crianças, certo? Nunca acredite tanto na bondade das pessoas engravatadas que vivem dos seus impostos. Dito tudo isso é a minha opinião pessoal. Como resolver esse problema, né? Bom, nesse momento a gente percebe que nunca foi tão importante como agora nós pleitearmos a teoria das bandeiras. Tirar o dinheiro do país enquanto você ainda consegue abrir uma conta e internacionalizar, enquanto o país ainda não está coercitivo a ponto de te proibir de fazer isso. Tirar um segundo passaporte, você que é descendente de italiano, de alemão, de portugueses e tem uma maior facilidade para fazer isso. Não deixa para ir atrás amanhã não, porque a fila tá grande. E aí depois, se amanhã eles cancelarem o seu passaporte e você não tiver providenciado a sua segunda nacionalidade,
você vai ficar sem formas de se defender, sem formas de sair do Brasil e se reerguer, se for o caso. E mais, você que não tem dinheiro, que não tem como comprovar que tem um antepassado italiano, por exemplo. Você que está nessa situação, olha, você ainda pode viajar sem passaporte para o Paraguai, para o Uruguai, para alguns países aqui do Mercosul. E no Uruguai, especificamente, você consegue fazer o trâmite de fixar uma residência por lá, tirar a identidade de estrangeiro e tudo, e depois de um tempo, 3 anos ou 5 anos, depende se você é casado ou não, pegar o passaporte uruguaio. Então já é algo a se considerar, porque no Brasil a gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, no Brasil, até mesmo o passado ele é incerto. Então nós precisamos buscar maneiras de nos proteger. Eu não estou querendo incentivar as pessoas a dar calote na dívida. Eu só vejo com maus olhos sempre que nós temos uma medida que aumenta a coerção do Estado sobre os indivíduos, ainda que, eventualmente, a intenção dessa medida seja boa, o que eu também tenho minhas dúvidas, mas mesmo que fosse, a gente não pode medir políticas públicas por meio das suas intenções, e sim por as suas consequências. E imagina todo esse poderio na mão de pessoas mais autoritárias, porque o governo, as pessoas que estão no poder, melhor dizendo, seja do Supremo, seja do governo, essas cadeiras mudam, mas as regras cada vez mais rígidas, essas dificilmente a gente vai conseguir voltar para trás e desfazê-las. E hora ou outra, esse poder cai na mão de pessoas que não deveriam ter tanta intervenção sobre você. Aí junta isso com aquele cenário de CBDC, a criptomoeda estatal. Olha, realmente eu fico com receio dos tempos sombrios que podem vir daqui para frente. Pode ser que não aconteça nada também, mas antes estar vários dias adiantados do que um único dia atrasado. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.